Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre Aurélia, novela escrita por Gerard de Nerval entre 1853 e 1854, período em que esteve internado na clínica do Dr. Blanche para tratamento de esquizofrenia, doença que o afetou em seus últimos anos de vida. O livro foi publicado apenas em 1855, mesmo ano em que o autor cometeu suicídio em seu quarto na clínica psiquiátrica, enforcando-se com uma meia que, acreditava, pertencera à rainha de Sabá. Curiosamente, algumas décadas mais tarde, o poeta francês Antonin Artaud morrera no mesmo quarto em que Nerval esteve internado e agarrado a um sapato. Aurélia se divide em duas partes, que fazem a transcrição de uma longa doença, nas palavras do autor, doença que o acometia desde 1841. A primeira parte da obra apareceu em 1855 na Revue de Paris, e a segunda só foi publicada após a sua morte. Aurélia é a história de um sonho nascido de um amor impossível, em que o autor mescla referências literárias, autobiográficas, registros de sonhos e de alucinações relacionados com a sua personalidade, suas obsessões e trajetórias de vida, recordando assim a vida nova de Dante, inclusive em sua mística pessoal e não ortodoxa, em que ele mistura elementos da cabala judaica, da mística védica e do ocultismo europeu. É uma obra que nos desafia a pensar no sonho como uma outra dimensão da existência, não menos real que o estado da vigília, que abre ao ser humano um portal de comunicação com o mundo dos espíritos. Este é um livro estranho, que nos leva a questionar, inclusive, as fronteiras entre loucura e sanidade. Quem é o louco? O que é a loucura? Seria ela o sublime da inteligência ou uma razão superior, como acreditava Edgar Allan Poe? Em Aurélia, todos os limites entre sonho e vigília, loucura e sanidade são fluidos e passamos de um a outro plano da realidade, como se fizéssemos a viagem de Alice através do espelho. Logo nas primeiras páginas, o narrador fala-nos do sonho como uma segunda vida, antecedido pelo estado do sono, comparado com o torpor da morte. Em seguida, surgem as imagens do mundo dos espíritos, que se abre para nós. Se na vida nova de Dante, a mulher misteriosa que aparece em seus sonhos e visões é Beatriz, no livro de Nerval, obra inclassificável que desafia
os conceitos tradicionais de novela e romance, a musa é apresentada com o nome de Aurélia, talvez uma referência à cantora lírica Geny Colomb, por quem ele foi apaixonado e que o levou à sua ruína financeira. Do mesmo modo que o autor da Divina Comédia, também o personagem narrador na obra de Nerval não é correspondido em seu amor e realiza viagens a países exóticos e distantes, com a esperança de esquecê-la. O próprio Nerval, aliás, visitou o Oriente, em um paralelo entre autor e obra. Durante esse percurso, o narrador experimenta vários estados emocionais, inclusive uma superexcitação, que recorda agora personagens de Edgar Allan Poe, que manifestam estranhas alterações em seus sentidos, como é o caso de Roderick Usher, no conto A Queda da Casa de Usher. Nerval e Poe foram contemporâneos, mas é pouco provável que um tivesse lido textos do outro. Os sonhos do narrador começam a se misturar com a vida real, de modo que ele não consegue mais distinguir entre um e outro plano. Caminhando por uma rua de Paris, encontra uma mulher com as feições de Aurélia e interpreta esse encontro como um aviso sobrenatural da morte da moça ou de sua própria morte. À noite, sonha com um estranho edifício onde um grupo de pessoas discute filosofia e os autores gregos e romanos. Percorrendo as galerias dessa construção, encontra uma estranha criatura, talvez hermafrodita, que causa-lhe pavor. Ele grita, assustado, e acorda do sonho. No dia seguinte, reúne-se com os amigos para se despedir e anuncia nova viagem ao Oriente. Ao voltar para casa com seu amigo Poe, no entanto, resolve seguir uma estrela no céu, acreditando que ela revelará o seu destino. No caminho, seu amigo se transforma, assumindo o aspecto de um profeta bíblico. Imagina que o próprio espaço onde estavam, uma rua de Paris, se transforma em uma alta colina, onde ele assiste a uma discussão entre dois espíritos. A partir desse momento, escreve Nerval, começa o que chamarei de efusão do sonho na vida real. É uma citação entre aspas. A partir desse momento, tudo adquiria, por vezes, um aspecto duplo. E isso sem jamais faltar lógica ao raciocínio, sem escapar à memória o menor detalhe do que me ocorria. Minhas ações, apenas insensatas na aparência, estavam submetidas àquilo que, segundo a razão humana, denomina-se ilusão. Essa ideia perseguiu-me tantas vezes que, em certas circunstâncias graves da vida, tal espírito do mundo exterior
encarnava-se, de repente, na forma de uma pessoa comum e agia ou tentava agir sobre nós sem que a pessoa tivesse conhecimento ou guardasse qualquer lembrança disso. Fecha aspas. A partir desta reflexão, o narrador, personagem, passa por outra experiência singularíssima, em que canta um hino desconhecido, que acredita ter aprendido numa vida anterior, e tem visões com entidades místicas da Ásia, até perceber que estava deitado na cama de seu quarto, com a alma, aspas, cindida entre a visão e a realidade, fecha aspas. Ele ouve, então, uma voz que imagina ser a de seu duplo e recorda uma antiga tradição alemã, segundo a qual, se alguém encontra com o seu duplo, um dos dois deixará de existir e procura afastar-se dessa voz. Outras visões seguem-se a esta. Conforme escreve Nerval, tal estado perdurou vários dias. Fui transportado para um hospício. Muitos parentes e amigos vieram visitar-me, sem que eu tomasse conhecimento. A única diferença para mim entre a vigília e o sono era que, na primeira, tudo se transfigurava aos meus olhos. Cada pessoa que se aproximava de mim parecia mudada. Os objetos materiais tinham algo semelhante a uma penumbra, a modificar-lhes a forma. E os jogos de luz, as combinações de cores, decompunham-se de modo a manter-me numa série constante de impressões que se ligavam entre si, a cuja continuação, o sonho, mais livre dos elementos exteriores, dava sequência. Fecha aspas. Todo esse relato minucioso, em descrições dos estados de espírito e formas de percepção da realidade e do sonho pelo personagem, parecem quase realistas. Sendo Nerval um portador de distúrbios psiquiátricos que levaram à sua internação em um hospício, não é improvável que muitas cenas apresentadas no livro sejam lembranças de suas próprias experiências oníricas e alucinatórias. Neste sentido, o livro de Nerval é quase um estudo psicológico e, ao contrário da novela e do romance, dispensa peripécias externas e a descrição precisa de tempo e lugar. O texto todo é uma viagem nas obsessões do escritor, um mergulho em sua subjetividade, no qual o mundo exterior praticamente desaparece. Na sequência de seus delírios, o personagem, que nunca é nomeado e sempre fala em primeira pessoa, imagina-se transportado às margens do rio Reno, na Alemanha, e entra numa mansão familiar, de propriedade de um tio materno, pintor flamengo, morto há mais de um século, que aparece a ele na forma de um pássaro. A esse respeito, Nerval escreve, abre aspas, os antepassados adquiriam a forma
de certos animais para nos visitar na Terra. Fecha aspas. Ideia talvez originária de alguma tradição xamânica. O espectro do tio, convertido em pássaro, leva Nerval até uma outra residência, onde ele reconhece vários outros parentes mortos. Revelação que não lhe causa medo ou surpresa, mas uma manifestação de entusiasmo, abre aspas. Então é verdade, somos imortais e conservamos aqui as imagens do mundo que habitamos. Que felicidade! Imaginar que tudo aquilo que amamos existirá para sempre a nosso redor. Fecha aspas. Pensamento que nos faz recordar dos conceitos platônicos de mundo sensível e mundo inteligível. No primeiro, estariam apenas sombras imperfeitas dos seres e das formas, cuja essência perfeita se encontraria em outra esfera, espiritual e não material. O personagem passa, então, por uma experiência epifânica, na qual vislumbra em, abre aspas, perspectivas infinitas, uma cadeia ininterrupta de homens e mulheres, nos quais eu estava e que eram eu mesmo. O vestuário de todos os povos, as imagens de todos os países, surgiam claramente ao mesmo tempo, como se as minhas faculdades de atenção tivessem se multiplicado. Fecha aspas. Essa visão parece relacionar-se com a ideia indiana de samsara, ou ciclo de infindáveis reencarnações, bem como a ideia de que a própria Terra é um ser vivo e tem alma, tese defendida pelo Swami hindu Ramanujacharya, séculos antes do nascimento de Nerval. Nos episódios seguintes, todos eles visionários, o narrador visita uma enigmática cidade desconhecida. Encontra um parque paradisíaco com parreiras de uvas pretas e brancas. Depois vislumbra a imagem de Aurélia, talvez já morta, transformada em uma estranha divindade, assim como Beatriz surgia nas visões de Dante. Para culminar essa sequência de imagens delirantes, o narrador descobre-se, então, em um, abre aspas, planeta obscuro, onde se debatiam os primeiros germes da criação. Do seio da argila, ainda mole, elevavam-se gigantes, plantas euforbiáceas, venenosas, e acantos retorcidos em volta de cactos. Vislumbra monstros que mudam de aparência, seres elementais, como ondinas e salamandras, e até mesmo Elohim, ou emanações do Deus bíblico, segundo a Cabala, responsáveis pela criação e destruição do mundo. Conforme a metafísica da Cabala,
há um único Deus, cujo nome é impronunciável, o tetragrama inefável, que os cristãos vocalizam como Javé ou Jeová. Esse Deus único tem 10 emanações, ou sefirotes, também conhecidos como Elohim. E são essas emanações que criam, sustentam e destroem o universo. Nerval contempla a constelação de Órion, que, abre aspas, abriu ao céu as cataratas das águas. A Terra, sobrecarregada pelo gelo do polo oposto, deu meia volta sobre si mesma. Os mares, submergindo suas praias, refluíram sobre os planaltos da África e da Ásia. A inundação penetrou as areias, encheu os túmulos e as pirâmides, e, durante 40 dias, uma arca misteriosa deslizou pelos mares, levando a esperança de uma nova criação, fecha aspas, em paródia onírica do relato bíblico da criação. Toda essa visão mito-poética termina com a imagem de uma misteriosa serpente cósmica que envolve a Terra. Em seguida, já acordado desse sonho, o narrador afirma perceber a existência de um duplo, tal como ocorre nas lendas germânicas. Diz ele, abre aspas, uma ideia terrível me veio. O homem é duplo, disse comigo. Sinto 2 homens em mim, escreveu um padre da igreja. Em todo homem, há um espectador e um ator, aquele que fala e aquele que responde. Os orientais viram aí 2 inimigos, o gênio bom e o mal. Eu sou o bom? Sou o mal? Perguntava-me. Em ambos os casos, o outro me é hostil? Fecha aspas. Segundo a lenda alemã, se alguém encontrar o seu duplo, um dos 2 deixará de existir. A respeito do tema do duplo, escreve Todorov, o ensaísta e teórico búlgaro, no seu livro Introdução à Literatura Fantástica, que ele tanto pode ser pensado como um outro eu, com a mesma fisionomia, ideias e hábitos que os nossos, como pode ser analisado como uma espécie de segunda encarnação da consciência, de sentido alegórico. Nesse aspecto, o duplo pode ser estudado pela psicologia, sem apelo ao sobrenatural. Conforme escreve Otto Henck, abre aspas, existe um paralelismo entre o medo e o ódio do duplo e o amor narcísico de sua própria imagem. As representações do duplo, onde a mania de perseguição é descrita, confirmam não apenas essa predisposição narcísica, mas fazem ver, com uma acuidade raramente atingida pelos doentes, que o principal perseguidor é o próprio eu, pessoa que foi, em outro tempo, a mais amada
e contra a qual se dirige agora a defesa. Fecha aspas. Para Freud, em seu ensaio sobre o inquietante, o duplo é ainda uma, abre aspas, garantia contra o desaparecimento do eu, um enérgico desmentido ao poder da morte, como diria Henck. E a alma imortal foi provavelmente o primeiro duplo do corpo. Mas essas concepções surgiram no terreno do ilimitado amor a si próprio, do narcisismo primário, que domina tanto a vida psíquica da criança como a do homem primitivo. Fecha aspas, fim da citação de Freud. Este ensaio, O Inquietante, é muito interessante e está disponível em PDF. É só vocês pesquisarem no Google. A duplicidade do eu está presente também no romance O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, no Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, em William Wilson, de Edgar Allan Poe, e em várias outras narrativas. Em Nerval, essa duplicidade manifesta-se não só como metáfora, mas também na forma de hipérbole, em que o narrador se imagina em proporções sobre-humanas. Dois pontos, abre aspas. Eu parecia ter a função de restabelecer a harmonia universal pela arte cabalística e de buscar uma solução evocando as forças ocultas das diversas religiões, fecha aspas. Como se ele fosse um demiurgo, ou mesmo emanação da própria divindade, como os Elohim. Em outras passagens, ele se apresenta de forma reduzida, miserável, como se fosse o último indivíduo da espécie humana, oscilação que é sintoma de sua própria patologia, e que também é uma forma de hipérbole, figura de linguagem que aumenta ou diminui o tamanho de uma coisa para além de suas dimensões normais. Tudo o que vimos até aqui nos faz pensar no imaginário de poetas românticos e simbolistas, como as iluminações de Rimbaud ou os cantos de Maldoror, de Lautréamont. As convenções da prosa narrativa desaparecem em um texto muito mais próximo da poesia do que da ficção. Em que sentido podemos considerar Aurélia um relato fantástico? Conforme escreve Todorov, abre aspas, pensamos em Aurélia, de Nerval. Este livro narra, como se sabe, as visões de uma personagem durante um período de loucura. A narrativa é feita na primeira pessoa, mas o eu cobre, aparentemente, duas pessoas distintas. A da personagem, que percebe mundos desconhecidos, ela vive no passado, e a do narrador, que transcreve as impressões da primeira e que vive no presente. Fecha aspas. Continuando com a citação, num outro trecho do ensaio de Todorov.
À primeira vista, o fantástico não existe aqui, nem para a personagem que considera suas visões não como devidas à loucura, mas como uma imagem mais lúcida do mundo. Acha-se, pois, no campo do maravilhoso. Nem para o narrador, que sabe que elas se devem à loucura ou ao sonho, não à realidade. De seu ponto de vista, a narrativa se liga ao estranho. Mas o texto não funciona assim. Nerval recria a ambiguidade em outro nível, onde não a esperávamos. E Aurélia permanece uma história fantástica. Primeiro, a personagem não está completamente certa quanto à interpretação que deve dar aos fatos. Acredita, por vezes, também ela, em sua loucura, mas não chega nunca à certeza. Ao mesmo tempo, o narrador não está seguro de que tudo o que a personagem viveu se deva à ilusão. Ora, o narrador vai mais longe, retomará abertamente a tese da personagem, segundo a qual loucura e sonho são apenas uma razão superior. Esta indecisão do personagem e do narrador para Todorov é o que garante a Aurélia o caráter de relato fantástico, recordando que Todorov estabelece distinções entre o estranho ou insólito, o maravilhoso e o fantástico. O que é um relato insólito? Algo muito raro de acontecer, mas que é possível. Eu estou andando na Avenida Paulista. Um piano cai do 18º andar e cai em cima de minha cabeça. Isto é impossível? Não. É provável? Também não. É muito raro ou inusitado? Sim. Então, esse é o estranho. Uma novela estranha conta alguma coisa que, por mais perturbadora ou insólita que seja, não é impossível de acontecer. Já o relato maravilhoso é, por exemplo, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Eu encontro uma lâmpada, esfrego, sai um gênio dela, o gênio diz que eu tenho direito a 3 desejos. Primeiro, eu peço que Bolsonaro e os bolsonaristas todos desapareçam do planeta Terra. Os outros 2 desejos eu não conto para vocês. Então, este é um relato maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E o terceiro relato é o fantástico, aquele que hesita entre o insólito e o maravilhoso, como a queda da casa de Usher, que permite uma leitura realista de algo que realmente aconteceu, embora extremamente raro, né? Alguém sepultar a irmã ainda viva, ela conseguir, com uma força sobre-humana, sair do túmulo, buscar o irmão, enforcá-lo. Aí, no meio da briga, acontece um incêndio que se alastra por toda a mansão. É pouco provável de acontecer, mas não é cientificamente impossível. Então, o fantástico oscila entre esse estranho e o maravilhoso. Muito bem. Vamos ler agora, para finalizarmos a aula, alguns trechos do Prelúdio para a Viagem,
que antecede a novela Aurélia. O texto todo é formado por aforismos, o que recorda os Provérbios do Inferno, de William Blake, e também o primeiro volume das poesias de Lautréamont. Embora o título seja Poesias, o livro todo é escrito em prosa. Vamos lá. Prelúdio para a vertigem, aliás, não é prelúdio para a viagem, mas prelúdio para a vertigem. Devo estar morto, cumprindo esta segunda vida de Deus. O que é preciso? Preparar-se para a vida futura como para o sono. Ainda é tempo. Talvez seja tarde demais. Basta um arrependimento para salvar-se, diz a Escritura, mas que seja sincero. E se o caso que te aflige impede esse arrependimento, e se o caso que te aflige impede esse arrependimento? Se te deixam em estado de febre, de loucura, se te fecham as portas da redenção, há quem mate os leões, admiro-os, mas prefiro aqueles que os domam. Os leões passam como os reis e as florestas. O sangue dos anjos revoltos, derramado na terra, está nas bebidas com que nos embriagamos. As garrafas que tu esvazias, torna a enchê-las com teu espírito. O reino de Deus passou, mas vai renascer. Cristo é o segundo amor. Vós de Paris, como sois estúpidos, mesmo os mais fortes. Em primeiro lugar, por permanecer aí. Em segundo, por não crer que daí se saia. O dinheiro que me deram, dei a outros. Nada tenho em minhas mãos. Vejamos nas vossas. As flores mais belas perderam seu perfume. Agora só no paraíso. As mais feias terão um brilho próprio. As aves, o cisne e o pavão, que delícia será seu canto. Sempre que cometes alguma boa ação, segundo tua consciência, prolongas teu arrendamento e recuperas algo do passado. Não vos pedem mais macerações. Era bom na Idade Média. A carne renasce. A grande orgia que os romanos fizeram, dela foi reparada. As grandes ideias não vêm do mau espírito. O dinheiro do diabo, bem empregado, torna-se dinheiro de Deus. Tu precisas de uma mulher de raça para fazer filhos. Mas onde está o signo da raça? Traga-me uma boa mulher, que eu a amo. O pai que produz para o mundo uma raça doentia e miserável, renasce nesses infelizes que ele é forçado a assistir. Há sempre alguém acima de vós, ainda que seja vossa mãe. O que são as coisas deslocadas? Não me acham louco na Alemanha. Muito bem. Agora, talvez vocês percebam por que eu incluí um texto em prosa de Nerval numa aula sobre poesia. Embora o texto seja escrito todo em prosa e seja classificado como novela, ele é, na verdade, uma obra inclassificável, uma obra híbrida.
e que utiliza diversos elementos poéticos, sobretudo elementos que seriam utilizados mais tarde no simbolismo e no surrealismo, como o aforismo, a estética do fragmento, a forte imagética, a lógica da metamorfose, o discurso sobre a loucura, metáforas e imagens completamente insólitas, a musicalidade do texto, a quebra da linearidade, da sequencialidade, essa dimensão híbrida fora do tempo e do espaço, a sinestesia, enfim, é um texto poético, ainda que escrito em prosa. Muito bem. E finalizamos, então, aqui a nossa terceira e última aula sobre Nerval, e a partir da semana que vem começaremos a estudar o simbolismo.